Aham, as que eu precisei, eu fui pelo BBB e consegui assistir. Tá bem melhor o BBB. Mas pode falar. Tudo certo. Tá. A depreciação, eu Sim. não consegui identificar da onde o professor tirou do exercício da CEPAC. CEPAC. Foi o que eu iniciei até Tá. agora. Então Aham. deixa eu começar. Eu pegar aqui o meu cálculo CEPAC. Então vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu não escrevi primeiro. Né? Imobilizado, papapá, inflação, taxa de desconto, beta, não. Tá. Esse aqui, ó. Lembra que eu falei que o valor mais preciso, olha só, se não tiver no balanço, regra número 1, né? Ó, não tem no balanço, certo? A depreciação. Tá. Ali é o Uhum. investimento líquido, até tu mesmo desse um toque. Aí eu tenho que, o Isso. primeiro passo, assim, se não tiver no balanço, às vezes tem na demonstração de resultados, mas ela é parcial, às vezes tem muita coisa embutida, então deixa de lado. Não tendo no balanço, vai direto no fluxo de caixa. Então tá lá, ó, do Tá. ladinho tem a demonstração do fluxo de caixa. Aí tu vai olhando, item por item, papapá, papapá, ó, Aham. depreciação e amortização. Vou até botar em amarelo aqui também, tá? Mas eu vi que o valor que o professor usou foi o de 2018 ali, né? Certo. Mas quando tá no fluxo de caixa, a gente não faz o X1 menos X2? Não, aí que tá pode observar lá na minha teoria. Balanço são contas acumuladas, são contas de resultado. Tá? Então, elas são acumuladas, são contas de resultado, então tem que diminuir um do outro. Quando for DRE e quando for fluxo de caixa, aqueles valores já é apurado no ano. Elas não são acumuladas. Por isso que eu pego, por isso que eu não faço um menos outro. Embora tenha, por uma questão de análise, mas é para pegar aquela do ano. Então, informações do DRE, informações é aquela de 2018, né? Que Tá. eu estou tendo ali. É, é porque assim, ó, então o fluxo de caixa está dizendo que os meus imobilizados, vamos dizer assim, Depreciaram em 2018 depreciaram 7 milhões e milhões. 0,60. Isso, 0,60. Isso. Perfeito. Em- olhando, comparando os 2 anos, então eu posso afirmar que eu tive mais imobilizados em 2018 do que em 2017? Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu diria assim, ó, olha só, observe que em 2017 é o valor daquele ano. Então eu tive depreciação 7.023. No outro ano ele aumentou um pouquinho. É possível que tenha sido vendido alguma coisa naquele ano, diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim ele é maior. Tá? Isso, Então, não, mas no caso eu tenho mais imobilizados. como é que eu posso te dizer? Pode ser, Porque mas, assim, mas, mas, tu, mas, tu, vê que é, mas tu vê que é pouco. Praticamente, a eu, minha dúvida primária é assim, ó. Se eu tiver exatamente as mesmas coisas em 2017 sim, de 2018, aquele valor vai ser igual. exatamente. Observe Ah, então, tá. vai ser mesmo. Observe que aqui eu posso dizer que praticamente tiveram as mesmas coisas. O que foi um acertinho de conta, uma depreciação, alguma coisa Aham, que saiu, tá. mas o teu raciocínio é esse aí. Ah, tá. Se Então, não acontecer nada, é a mesma coisa. os valores vão ser iguais, tá? É, Aham, ok. cada ano a Então, o gente que a vai gente botando preenche? aquela carne. Desculpe, o que a gente preenche no fluxo de caixa, esse que a gente gerencial, pode se chamar assim? Pode, Tá, perfeito. o fluxo de caixa gerencial é a variação do imobilizado de um ano para o outro. Da Peraí, depreciação. está falando da A variação depreciação? a variação da depreciação, isso. É, Desculpe, não a depreciação. variação da depreciação. Então, deixa eu te explicar. Tá. Se ela tiver no balanço, como a gente fez exercício ali acadêmico, às vezes acontece estar no balanço, aí eu tenho que vir, elas são contas de resultado, elas são acumuladas. A cada ano a gente vai acumulando as contas, né? Aí eu preciso fazer o diferencial, tá? Aham.
Quando eu não tenho balanço e vou no fluxo de caixa buscar, então eu já posso pegar direto, que aquele ano foi o valor da depreciação daquele ano. Tá. Aham, entendi. Aí eu coloco direto. O fluxo de caixa é do fluxo o demonstrativo, o DRE também. Sim, aí lá no DRE eu vou botar aquele valor último de 2018, que é aquele do fluxo de caixa, direto. E somando. Desculpe, não entendi. Me perdi. Não, eu vou pegar o valor da demonstração do fluxo de caixa contábil daquele ano e vou colocar lá no meu gerencial o valor que está no fluxo de caixa contábil. O valor que está no fluxo de caixa contábil. Ah, tá, o 7060, que está no fluxo de caixa contábil, que eu vou fornecer para vocês. Aí quando vocês forem montar o gerencial, aí vocês colocam esse valor. E esse valor está lá, né? Tá. Uhum. E deixa eu ver, tinha outra coisa aqui. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Andréia. É porque eu, sinceramente, eu me confundi bastante porque a gente acaba tendo duas depreciações, né? Uma que aparece no DRE, que fica na parte da operação, e outra que aparece na segunda parte do fluxo de caixa, né? Que é a variação. Deixa eu dizer assim, em termos práticos. No DRE, ali eles costumam botar a depreciação dividida principalmente em dois lugares. No DRE, tá? No DRE, que é lá nos custos, quando eu vou apurar meus custos. Então, vamos supor, máquinas de produção, etc. E pode ver, ali como eles fazem um DRE concentrado, eles embutem tudo. Só botam lá custo da mercadoria vendida, o custo dos produtos vendidos, o custo de serviços, né? E às vezes eles colocam nas despesas administrativas, eles botam depreciação, mas ali é depreciação parcial apenas da parte não produtiva. Isso aí pode confundir. Então, o que eu digo para vocês? Entendeu? Às vezes aparece, mas ela está embutida ali. Né? Como no nosso exemplo contábil ali, tu vê que eu até botei, está embutida em despesas administrativas. Né? Então, assim, então a gente não deve, assim, pelo que a gente tem, como a gente vai ter 3 demonstrativos, né, a gente não deve utilizar o DRE. O DRE, ele engana muito, embora esteja ali. Se a gente estivesse trabalhando profissionalmente, a gente senta do lado do contador e pega. Mas para que eu vou fazer isso se eu tenho informação no fluxo de caixa contábil? Prontinho ali para a gente. Né? E assim, o do fluxo de caixa contábil tem que bater exatamente com a diferença do balanço. Então, vamos supor que aparecesse no balanço, né? Então, eu teria que diminuir um do outro, e esta diferença teria que estar lançado lá no fluxo de caixa contábil. Exatamente esse valor. Esse é o certo. Tá. Então, eu posso afirmar, por exemplo, tratando ali daqueles valores do exercício, né? Aqueles 785 mil, não, 7 milhões? são a depreciação. Não. O que está lá no DRE. Aquilo ali é referente às máquinas da operação. Deixa eu ver aqui para a gente falar a mesma coisa. Perfeito. Isso, exatamente. Ele seria não da produção, tá? Não ele, porque a maior parte está lá em custos, que é o mais pesado de todos, e está embutido. E essa depreciação e amortização é da parte administrativa. É computador administrativo, é máquina, essas coisas mais leves assim. Tu vê, olha a diferença. 785, quase 10% lá, né, dos 10 milhões. O resto, o pesado, é aquilo ali. O que induz? Que este equipamento é uma empresa mais industrial, né? E pode ver o que a gente faz, essa CEPAC, a CEPAC ela faz caixas, né? Então ela não costuma colocar ali. Então é bom a gente mencionar. Esse então ali, não me lembrava disso, né? Então ali tem um exemplo bem característico. Embora apareça ali, não quer dizer que esteja errado. É uma informação, é como um iceberg. A depreciação, vou até dar essa analogia. A depreciação do DRE é um iceberg. Aparece um pedaço. O pesado
está escondido. E basicamente está lá em custos. Geralmente é assim. Tá. A gente mantém essas duas, então, no fluxo de caixa para que seja retirada da depreciação total, essa parte operacional. É isso? Peraí, não entendi. A gente tem a depreciação total, os 7 Tem, milhões. certo. A gente deixa essa depreciação que aparece no DRE para descontar essa parte do Isso, total? exatamente. Porque no momento em que tu botas, tu estás fazendo tu DRE, né? Tu observas que tu vais considerar no DRE, tu vais considerar aparentemente essa pequenininha. Mas não te esquece que ela está lá em custos, o restante. Porque quando tu tira, tu estás tirando vamos chamar assim, o explícito, a depreciação explícita, e estás tirando a depreciação implícita. Onde está essa bendita? Está lá em custos. Uhum. Então pode tirar sem medo que tu estás tirando correto. Porque ela está um pouco ela está escondida, outra não. Eu vou arredondar para ficar mais fácil. A nossa depreciação total é 7 milhões. Uhum. E essa que está no DRE, ela é referente ao quê? Por exemplo, quando tu estudasse custos, a gente costuma dividir, né, atividades em custos e despesas. Lembra disso? Uhum, o que são os custos? É tudo aquilo que vem da atividade operacional. E as despesas são colocadas na parte administrativa. Então, custos e despesas são informações diferentes. Custo voltado à parte produtiva e despesas voltado mais à parte administrativa. Tá, isso daqui é a despesa, então. São despesas de depreciação. Parte dela... Sim. Daí os 6 milhões seriam os custos. Custos. Está embutido em custos na apuração de custos. Lá tem outras coisas. Os custos fixos, custos variáveis, né? Vamos supor se fosse papel, caixa, tem matéria-prima, aquilo tudo que a gente estudou. Custo indireto de fabricação, né? Custo de pessoal. Então a gente separa, lembra em custo, quando a gente separa o que é custos de produção e o que é custos... A gente chama custos fixos, por exemplo, né? Custos variáveis, que é da produção, e despesas fixas e despesas variáveis, que está lá na parte administrativa. Uhum. Então, na parte operacional do fluxo de caixa vai ficar o do DRE, e na parte de baixo, que é o que a gente está calculando, a gente pega o total do... Pega o total. Perfeitamente. Tiago, bom dia, Tiago. De dúvida minha, sim, é isso, porque eu travei nessa parte. Tá bom. Então, eu queria, Tiago, tu que é bastante estudioso, procura fazer o exercício número 3 da Kazan, que eu até mandei para vocês, que eu aproveitei, assim, tá o mais completo dos completos completos, né? Não quer dizer que vai cair toda aquela parte ali, mas eu digo assim, quem quer estudar um pouco para ter uma noção e tirar dúvida, né? Que aí eu fiz tudo que era possível que eu me lembrasse, né? E até por exemplo assim, ó, taxa de desconto no período explícito eu botei da empresa e depois eu modifiquei, taxas de desconto do período não explícito, aquele lá, o perpétuo, eu criei, então eu fui criando um monte de, como se eu estivesse trabalhando mesmo, né? Então, não muda nada, até você franco, dá mais mão de obra só. Mas o processo é único, é aquele negócio. DRE do fluxo de caixa, entender aquelas regrinhas que eu já tentei explicar bem esmiuçado, mas se tiver dúvidas a gente volta. Fez aquilo ali, eu vou, segundo passo, a gente apurou o fluxo de caixa da empresa, né? Aí eu vou dar para vocês parâmetros que eu já dei ali para vocês, para a gente treinar como é que eu vou pedir para projetar. Em vez de eu dar um número assim, entre aspas, de mão beijada, eu queria que vocês, já que a gente não vai fazer orçamento, eu queria que vocês trabalhassem em cima um pouquinho de matemática ali em cima, um pouquinho de aritmética. Percentual ali em cima. Aí, jogado esse percentual em cima desse fluxo de caixa gerencial que a gente tem,
a gente tem o período explícito calculado. Aí eu vou calcular o período não explícito. O que é o período não explícito? A média aritmética de todo o nosso fluxozinho que a gente colocou ali. Tem. Feito isso, tu tens todo... O explícito, né? O não explícito, né? O não explícito, Não, eu preciso... O não explícito usa uma média aritmética em cima do explícito. Certo, isso mesmo. De todos eles, somado, tendo negativo e positivo, a gente estipulou assim. Pronto. Aí tu tens o teu trabalho do DRE, tens a previsão que eu informei através de percentuais para o teu fluxo de caixa explícito. Aí tu calcula matematicamente o fluxo de caixa não explícito. Pronto, aí tu tens todo o fluxo de caixa. Aí aplica a fórmula. Valor presente do explícito. Aí tem 3 passozinhos do não explícito, mais a aplicação de fórmula, botando os valores ali dentro. E somando, depois acabou isso aqui, somos 3. O que a gente calculou de fluxo de caixa, o valor presente do período explícito e o valor presente do período não explícito. Então, e isso é a rotina. Então, tu vê que ela é rotineira, não tem mudanças assim, né? Até foi bom o professor ter passado esse passo a passo, porque isso foi uma dificuldade que eu tive. Sim. Eu sentei na frente do exercício e eu não sabia por onde começar. Mas então é isso aí, né? É isso aí. Repetindo para todos aí, Andréia, Tiago, Yasmin, Júnior, hoje tem pouquinho, 13. Mas assim, ó, então vamos... Professor. Oi, fala, Yasmin, bom dia. Eu também tinha... Oi, bom dia. Eu também tinha algumas dúvidas aqui sobre os exercícios. Pode perguntar. Posso perguntar? Pode. É mais especificamente sobre a taxa de retorno, né? Eu acho que eu estava lendo agora de manhã, eu acho que agora eu meio que caiu a ficha aqui qual era a minha dúvida, mas eu queria confirmar porque não sei se é bem isso, se eu entendi certo. Sim, pode falar. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo, poderia ser qualquer um deles, mas o Beto Carreiro. O qual? Desculpa, qual o exercício? O do Beto Carreiro. Do Beto Carreiro, o segundo. Tá, perfeito. Pode falar. A minha dúvida ela é sobre o período o cálculo, né, do período do valor presente não explícito, do período não explícito, sobre a taxa que é usada, né? Sim. Quando a gente faz aquele primeiro cálculo, que é acho que é uma média, aritmética ponderada ali. Não, não é ponderada. Aritmética. É que tu queres calcular o valor dos fluxos de caixa do período não explícito, é isso? Isso, aquele primeiro passo que a gente faz, que a gente calcula a média bem simples. Bem, então é média aritmética dos fluxos de caixa explícitos. Isso que o... Tá. Isso mesmo. Beleza, daí é isso, é bem simples. Depois tem o segundo passo ali, que a gente usa já o VAC, né? Que seria a nossa taxa interna de retorno, mas para perpetuidade, para o infinito. Desculpa, assim, deixa eu só corrigir um pouquinho. Quando a gente tem um VAC, né, estipulado pela gente ali, e aí a gente vai calcular o valor presente de uma perpetuidade. Então a gente vai pegar aquela média aritmética do fluxo de caixa explícito e simplesmente dividir pelo VAC. Tá? Pelo VAC, não tem mais nada. Isso aí é a fórmula do valor presente, para trazê-lo de uma perpetuidade, sem matemática financeira. Tá? Mas é o VAC que eu uso, é o VAC do período não explícito, que é normalmente dado no exercício. Né? Bom, então deixa eu te dizer. Depende. Se eu não falar, vamos 3 exemplos, tá? Eu até tenho um exemplo muito bom da Kazan. Se eu não falar nada, vocês têm o direito de calcular o VAC da empresa, que é a base, lembra que a gente conversou sobre isso? E tudo vai ser descontado. Valor explícito e o valor não explícito. Isso é uma regra. Mas, se eu botar lá nas notas explicativas que a taxa de desconto do período não explícito é diferente daquela, aí tem que usar aquela. Bom, então deixa eu fazer. Eu queria que vocês fizessem depois de fazer esses 2 aí, fizesse o da Kazan, porque o da Kazan eu fiz isso. Eu fiz assim, ó.
Eu disse assim, ó, como é que a gente vai utilizar a taxa de desconto? Os 2 primeiros anos, olha só, os 2 primeiros anos do período, eu fiz assim mesmo para vocês verem que não é assim, não é uma informação radical. Ó, eu disse assim, os 2 primeiros do período explícito, usar o VAC da empresa calculado por vocês. Eu fiz de 5 anos o da Kazan. Os outros 3 do período explícito, aí eu dei uma outra taxa. E ainda disse, e do período perpétuo, do não explícito, eu dei outra taxa. Então é só para ter o cuidado que não é uma taxa padrãozona assim. Dependendo do trabalho que a gente faz na vida profissional, a gente vai mudando. Então eu queria que vocês se atentassem para fazer o exercício e ver como é que eu fiz ali. Tá? Que primeiramente a gente... Sim? Pode falar. Não, aquilo ali é que eu disse pro François. Não tem nada de dificuldade. Sou sincero. É mais mão de obra. Mas é só para vocês terem o entendimento que ela não é um padrão. Não é sempre assim, vocês saindo daqui um dia que for trabalhar lá fora. Claro que vão fazer mais curso de capacitação, etc. Mas só para lembrar que não é uma taxa padrão. Pode ser. Como não pode ser. É só isso. Mas eu aviso. Eu achei que primeiramente eu tinha achado que tinha que usar a taxa da empresa em tudo que se pedisse o VAC, sabe? Mas daí eu fui vendo que não, nesse primeiro, quando se calcula o valor presente da perpetuidade, do período não explícito, normalmente está sendo usada uma taxa que é dada no anunciado, né? Que não é a mesma taxa da empresa. Perfeito. No exercício, tanto do Beto Carreiro quanto quanto o outro lá que é da PEC, alguma coisa assim. Eu quero dizer, assim, ó, não é para complicar a vida de vocês, é para mostrar que ela pode ser alterada. Isso é muito importante, tá? E daí depois, quando eu calculo o valor presente do período explícito, a taxa na verdade, o valor presente do período não explícito, que é pegando aquele período que a gente tem, que tem acréscimo e decréscimo ali, que a gente vai ter que calcular. Daí normalmente está sendo usada a taxa da empresa mesmo. Perfeita, Yasmin. Eu não sei no exercício da casa. Perfeito, Yasmin. É bem assim. Bem assim. Foi muito bem lembrado. Tá. Então, assim. Tá. Então, vamos supor. Tá bem observado. Bom, eu acho que do Beto Carreiro eu usei 2, né? Do período explícito e não explícito, né? Eu fui assim, graduando, isso, né? Tá. Exatamente assim. Então, calculou o valor presente usando aquela da empresa, e eu disse que da perpetuidade era outra. Então, enquanto eu estiver calculando da perpetuidade, a gente vai seguir a da perpetuidade. Então, quando eu calcular valor presente tendendo ao infinito, que é a média do fluxo, uma média aritmética do fluxo caixa dividido pelo VAC da perpetuidade, certo? Aí o que vai acontecer? Quando eu faço esse cálculo, ela vai cair no primeiro ano, vamos supor, ou no ano 0 do período explícito, certo? Ela sempre cai assim, né? Dali para trás, olha só, aí eu entrei no campo no campo do período explícito, que é aquela taxa que eu determinei para vocês. Ali sim, aí eu tenho que usar o 1 mais o VAC da empresa. Tá certo? É bem assim. Tá. Beleza. Então acho que é isso aí mesmo. Porque eu estava achando que era sempre o mesmo VAC. Daí sim, não. Acho que agora eu entendi. Mas vê como é lógico, assim, né? Tu calculaste da perpetuidade, resolvesse o problema da perpetuidade, ele caiu no mundo do explícito. Dali para frente, tu conhece as taxas, tu não pode usar da perpetuidade. Né? Tu está voltando no mundo que tu conhece. Por isso que tem que usar aquela ali. Está bem observado. Só para ficar claro, a perpetuidade é o G, no caso. Não, a perpetuidade significa que eu tenho fluxos de caixa depois do período explícito infinitos. Infinitos. Aí tem 2 tipos. O infinito constante, que agora não tem nada de G. Aí quando eu digo que eu vou ter fluxos de caixa que não são constantes, que eu quero que tenha um crescimento, aí é o G. Aí eu vou dizer que é o G. O G é a taxa de crescimento de um fluxo de caixa de um período não explícito.
Outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que normalmente no exercício está pedindo assim para calcular o valor presente líquido do período explícito, mas nos gabaritos já está sendo calculado também do período não explícito, né? E eu não sei se isso é para poder calcular alguma coisa da taxa interna de retorno. Só um instantinho. Tu estás falando, desculpa, ficou um pouquinho picotado, mas vamos repetir. O que eu entendi. Tu pode repetir para mim outra vez? É que nos exercícios está normalmente pedindo o valor presente líquido do período explícito, né? Ah, só um ponto. Tu já estás então lá na parte de análise, então, não é do valuation, né? Porque olha só. É do valuation. Não, mas uma coisa que eu queria te dizer. Valor presente líquido é uma coisa, valor presente é outra. Deixa eu te explicar a diferença. O valor presente, quando a gente calcula no valuation, é que a gente não está diminuindo o investimento inicial, que até agora ele não apareceu. Só estás trazendo todos os fluxos de caixa projetados, seja explícito ou não explícito, estás trazendo para o momento zero. Então a gente não fala em líquido, fala em valor presente. Quando eu falo em valor presente líquido, então subentende-se que eu coloquei um investimento que eu estou querendo medir, que a gente vai ver isso para frente, e tirei desse valor presente. Então, o que é valor presente líquido? É o valor presente menos o investimento inicial. Tá? Então, quando tu falares em valuation, estás falando só em valor presente. É que tu estás trazendo ele, todos os fluxos projetados para valor presente. Só isso. Não tem nada de líquido. Tá. O líquido, que tu vai estudar, o líquido que a gente vai estudar, é que eu vou perguntar. Eu quero saber se a gente teve lucro neste período explícito aí. Bom, se eu quero saber se eu tive lucro nesse período explícito, aí eu vou utilizar o VPL. O que eu vou fazer? Eu vou calcular todos os valores presentes que a gente faz no valuation e diminuir do investimento inicial, que eu vou dizer para vocês como é que se monta. Aí tu tens o valor presente líquido. O que é? É o lucro acima ou abaixo do investimento. Ou se der um valor positivo, já estou até falando desse primeiro método, se der um valor positivo, significa que eu tive lucro na operação. Se der igual, é porque eu tive zero. Se der abaixo, é que eu tive prejuízo. É que ele não cobriu o investimento que eu determinei. Mas isso aí é a matéria desse nosso novo quadrinho que a gente está aí na frente. Mas tudo bem, mas foi bem lembrado. Pensa que quando for falar em valuation, eu estou tratando sempre de VP, valor presente. O que é valor presente? Simplesmente trazendo os fluxos de caixa para o momento zero, sem diminuir o investimento. Essa é a regra. Tá. Então era isso, porque eu pensei, porque a gente está calculando o valor do período não explícito se só pede do período explícito. E daí eu pensei, talvez é alguma coisa que a gente não viu ainda. Mas acho que é isso, então por isso que tem que calcular aquele monte de coisa para chegar no valor presente líquido. Não. Ali em valuation é VP só. É aquilo ali, tranquilo. Aí o que a gente vai fazer? Depois eu vou pedir para vocês. Olha, tanto é que eu não vou usar nem o período não explícito, que é tão longo que não tem cabimento. Aí eu vou dizer o seguinte. Nesta projeção que eu fiz, que na verdade é o nosso lucro de caixa, a gente teve lucro, assim, mas como é que eu faço isso? Não, é só ver o seguinte, qual foi o valor que você investiu? Qual foi o resultado que deu? Aí eu vou tirar receita menos aquilo que eu investi, se sobrar, a gente vai ver, é lucro. Ou não, por isso que a gente utiliza. Mas é uma outra pergunta. E todas as justificativas por isso que elas ficam nessa segunda parte daí que a gente ainda não... Aí a gente vai dizer, eu vou pedir, qual é a justificativa? Justifique. Não, é porque é o seguinte, o fluxo de caixa que a gente projetou e diminuiu do investimento que a gente iniciou é como se fosse uma poupança. Eu botei 1.000. Poupança é fixa, a gente sempre, a princípio, vai ganhar, só não ganha no real. Mas vamos supor, eu investi em alguma coisa. Tá? Aí esperei durante, meses ou anos, rendimentos. Aí eu vou te perguntar, eu tive ganho ou prejuízo? Como é que tu fazes? O valor presente e líquido. Tu vais trazer
em cima daquela taxa, aquela expectativa tua de taxa, tu vais trazer os fluxos de caixa para o momento zero e diminuir daquele investimento que está lá no zero. Se ele cobriu, se deu positivo, a gente diz, operação interessante. Se deu igual, não ganhei nem perdi. Se tiver abaixo, prejuízo. Lembrando, até falar um pouquinho mais, lembrando que mesmo às vezes... Isso está desconsiderando a inflação, né, professor? Oi? Isso desconsiderando a inflação, né? Não, assim, são duas coisas. Quando a gente calcula, a gente tem dois tipos de taxa. Esse que eu estou passando para vocês são taxas nominais, ou melhor, taxa efetiva, que está incluído juros e já a inflação. Se depois do resultado que eu tiver, a taxa que eu tiver, eu quero saber meu ganho real, aí eu desconto a inflação. Então, o que acontece com a poupança, já que desse exemplo? A gente ganha, a gente bota 1.000 e vai receber lá 1.005, 1.010, 1.015, sei lá. Só que é o seguinte, aí a gente vai ver a taxa, deu 2% ao ano. É o teu ganho efetivo. Teu ganho efetivo. O que é o ganho efetivo? É onde está implícito a taxa de juros mais a inflação. Aí quando tu tira a inflação, vamos supor, a minha inflação esse ano foi 3,5%, e tu tens 2 de ganho, estás tendo um prejuízo de 1,5%. Então o teu ganho real foi negativo. E o que está acontecendo? A inflação tem superado as taxas. Só para terminar. Só para terminar. O que o professor diz é descontar, né? É descontar. A gente faz assim, ó. Vamos fazer redondo. Vamos supor que no fundo, eu falei bem simples, né? Se eu ganhei 2 na poupança no ano e a inflação for 4, eu posso fazer assim, como é que eu vou te dizer? Conta bem simples, 4 menos 2 é o ganho real. Mas se quer ser bem preciso, tem que fazer 1,02, tem que aplicar a fórmula, dividido por 1,04, para ser preciso. Mas como eu quero só mostrar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês? Existem, em matemática financeira, existem 3 tipos de taxas. A nominal, aquela aparente, aquilo que vende para a gente. Aí a gente vai calcular direitinho no fluxo de caixa. A gente tem a efetiva. Tanto a nominal quanto a efetiva está tudo embutido, juros e inflação. Depois tem a taxa real, que depois que eu calcular a taxa efetiva, eu vou tirar, eu vou descontar, eu vou descapitalizar a inflação. Aí eu vejo se eu tive um ganho real ou não. Uhum. Tá. Professor, eu acho que eu vou também esperar um pouco para a gente ver essa parte, para ver se eu entendi também, porque acho que é só um conteúdo que a gente não viu ainda, por isso que eu ainda não entendi 100%. São 3, essa primeira aí do valor presente líquido já vai mostrar bem a diferença, tá? É bem aquilo que estás perguntando. São só 3 formulazinhas ali, são bem simples. Queria saber se mais alguém chegou a fazer, viu? Hein, pessoal? Cuidado, hein, pessoal? É isso que eu digo. Eu vou ajudar ao máximo, mas vocês têm que se ajudar. Tem bastante coisinha. Ô, professor. Sim, quem está falando é o Júnior. Fala, Júnior. Fala, Júnior, Roberto. Eu fiquei com uma dúvida ali no capital de giro do Beto Carreiro. Tá bom, vamos lá. Meu ele não bateu, eu fui ver no gabarito que o senhor fez, ele diz ali obrigações antecipadas, só que eu não encontrei na demonstração que o professor passou. Isso. Deixa eu dizer para ti. Quando eu estava trabalhando numa informação real, o que eu quero dizer para vocês? Até acho que foi uma avaliação que eu fiz lá. Eu disse assim, isso eu disse em sala de aula, não disse para vocês agora, porque eu vou ser diferente agora. Mas o que eu disse na sala de aula lá, por isso que está ali assim. Eu disse, pessoal, a nossa obrigação, a gente tem que saber aquelas informações que eu passei para vocês, que é a reclassificação do balanço, certo? Isso é obrigação. Quando vocês têm que sempre ter cuidado para ir lá nas notas explicativas e observar. Então é o seguinte, além daquelas que tem na reclassificação, eu digo incluir, tanto é que eu botei essa informação lá. Tá? Então, embora ela não esteja lá no balanço, é verdade, mas ela está lá nas notas explicativas. Eu digo incluir as despesas. Tá? Deixa eu ir lá no balanço para ver se eu
se é isso mesmo, né? Que eu faço tanta conta aí. Qual que é o do Beto Carreiro? Isso. É do Beto Carreiro. Vamos lá, como é que eu fiz aqui? Ah, exatamente, olha só. Se tu fores lá nas notas explicativas, olha só, eu botei lá, acrescer ao passivo oneroso as seguintes rubricas. Do passivo circulante, além daquelas que a gente tem lá no passivo, que é salário, que é fornecedores, é para incluir multos e partes relacionadas e outras obrigações. E num passivo não circulante, outra obrigação. Entendeu? Então tu estás certo. Se foste lá no balanço, mas como? Tem mais coisa do que aparece? Sim. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Como a gente está assim meio... Não é muito pessoal, assim, não sei se ajuda hoje, tá? Eu vou evitar esse tipo de informação. Eu vou dar para você... Se aparecer nas notas explicativas, eu vou dar assim, inclua isso, pronto, para não ter dúvidas, tá? Então não vai ter esse negócio lá. Lá eu compliquei um pouquinho mais. Não é que eu compliquei, deixa eu explicar para você. É que na vida prática, eu digo assim, tá aqui o balanço. Né? A gente leva aí, quando a gente está iniciando a vida, leva o que a gente aprendeu em sala de aula. Chega lá, o contador diz assim, não, mas inclui essa aqui que também é. Então é só para mostrar que não é aquele padrão quadradinho, que pode acontecer ter mais. Bom, no nosso caso, eu vou procurar ou deixar explícito no balanço, olha só, aí sim, eu não vou falar nada e deixo explícito no balanço, mas exatamente como está lá na redação do balanço. Tá? Ou, se o balanço for um balanço que eu pegar, tiver com informações muito diferentes daquela do balanço, eu vou dizer, utilizem este passivo oneroso, esse passivo circulante operacional e o ativo circulante operacional. Em suma, para não ter dúvidas, certo? Para não ter o que tu estás tendo agora, certo? Sim. Então é isso aí. Bom, se ninguém tiver, eu queria explicar para vocês, já que é praticamente, naturalmente vocês já caminharam assim, valor presente, já ouviram escutar valor presente líquido, tá? Tem uma diferençazinha. Então eu quero dizer para vocês que até agora a gente estudou valor. Outra coisa. Calculem, a hora que vocês tiverem um tempinho, façam o da Kazan. Se vocês entenderem, assim, ponto a ponto, né, os números ali da Kazan, vocês estão totalmente aptos, não só fazer avaliação, como iniciar um processo de profissional iniciante numa empresa. Que eu procurei ser o mais completo possível. Tá? Então, o da Kazan é muito interessante. Ok. Feito o valuation, eu quero dizer para vocês, eu queria saber se, além de eu saber o valor da empresa, o preço da empresa, em termos de mercado, né, que a gente que fez toda essa conta, eu quero saber se aquela projeção eu estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro. Com 3 indicativos. Eu vou saber se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro com valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback. Ou seja, payback é em quanto tempo eu recupero meu investimento. Não. São 3 perguntas muito básicas do investidor. Então vamos começar aqui com esse aqui que é o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido na verdade? Observem lá. Nada mais do que aquilo que a gente estudou, essa fórmula aqui, nada mais é do que o cálculo do valor presente, eu tirando o investimento inicial. Eu quero saber se esse valor presente aqui cobre o investimento inicial, observem. Se ele cobrir, eu estou tendo lucro. Lembrando bem, né, até o François falou, mas tem o ganho real, é isso que eu ia dizer também. Muitas vezes, o valor que eu, mesmo cobrindo o investimento inicial sendo um valor positivo, muitas vezes ele não me interessa. Ou seja, aquele ganho que eu estou tendo, mesmo positivo, não, é pouco para mim. A gente tem que avaliar. Lembra do chamado custo de oportunidade? Se a gente achar que sim, tudo bem, senão não. Então a gente tem que ver se esse ganho que eu estou tendo, ele é competitivo com o mercado. Bom,
Mas então é isso. Valor presente líquido nada mais é do que eu calcular o valor presente dos fluxos futuros e tirar do meu investimento inicial. Como é que a gente faz essa continha? A gente tem aqui na HP, quem quiser usar o HP, alguém me fala quem quiser usar o HP, que tem essas funções aqui que são muito simples, a gente não precisa fazer à mão. A mulher que é só botar na máquina e calcula, que é muito simples. Tá? Então, se alguém quiser, eu até deixei ali o cálculo do ladinho, fiz as duas coisas, né? Quem tiver interesse, fazer, ou agora, ou no futuro. Tá? Mas o primeiro passo são as fórmulas, né? Lembrando bem assim, né? Que fórmula... Por que eu estou forçando com Excel ou com HP? Porque fórmula na vida prática não se usa, né? Só para vocês estarem cientes, vocês sabem disso. Bom, então qual é o critério de decisão? Se o VPL for positivo, a gente diz que é atrativo. Até botar uma observação. É atrativo, tudo bem. Mas esse ganho me interessa? Tem que ver. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não tive prejuízo na operação. Né? Agora, eu não tendo prejuízo na operação não significa que eu estou satisfeito com o lucro. Significa que isso aqui está dizendo o seguinte, que eu botei meu dinheiro, eu ganhei, eu busquei meu dinheiro, ainda sobrou alguma coisinha. Esse sobrou alguma coisinha que eu quero saber se ele é bom para mim. O indiferente é quando o VPL é zero. E o negativo é fácil, né? Deu prejuízo, eu não quero nem saber se é pouco ou muito, não. Se nem cobriu, estou fora. Aqui, ponto de equilíbrio. Às vezes, de repente, pode ser interessante e aqui tem que analisar. Tá? Então, observe. Ok. Vamos ver como a gente calcula. Olhando assim, meu Deus, coisa complicada. Não. Fácil. O que a gente tem de novidade? Tudo isso aqui vocês já conhecem. Aí, quando for calcular o valor presente líquido, a gente tem que fazer um fluxo de caixa completo. Mas que completo é esse? Você já tem tudo. O que é no momento zero, lá o X2, é o 18.200. O que é o 18.200? O fluxo de caixa livre para a empresa. Aquilo que a gente suou para calcular, e ele é importante. Significa que eu tive um valor positivo no momento zero, aqui, ó. E esses valores aqui foram as projeções que eu fiz do período explícito. Por que só está aparecendo período explícito? Porque não justifica eu calcular rentabilidade de valor infinito. Imagina, se 5 anos já é complicado, imagina 30, 40 anos. Então a gente tem tudo. O que apareceu de diferente no nosso fluxo de caixa? Que no momento zero eu fiz o investimento. Claro, eu para ter esse resultado, eu botei dinheiro, apliquei dinheiro em materiais, em matérias-primas, seja lá o que for, para ter essa receita. Lembrando o que é meu investimento? Coisa que a gente já estudou. O investimento inicial nada mais é do que o passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Lembrando que passivo oneroso é aquela ladainha de curto e longo prazo. Aí eu somei os dois aqui. Bom, então o meu investimento... Mas observem que a gente tem que trabalhar com fluxo de caixa onde cada ano ou cada momento tem que ter um único fluxo de caixa. Se eu tiver 2, eu sou obrigado a simplificá-lo para poder colocar na máquina, para poder fazer a conta. Então, observa, aí eu fiz uma equivalência. Então, o fluxo de caixa ajustado, final, é o que a gente vai trabalhar, a gente vai observar. Olha só o que aconteceu com o investimento inicial. O investimento inicial era 96, né, o padrão, mas eu tive todo o investimento inicial, é saída de caixa. Mas eu tive lá no meu caixa 18.200. Então, no fundo, eu investi o quanto? 96 negativo mais 18.200 me deu negativo 76. Então, no fundo, o meu investimento inicial, vamos chamar final, é o 78. Porque eu não posso trabalhar. Primeiro, eu efetuo, né? Eu construo o meu fluxo de caixa com todas as informações, que é o período explícito, fluxo de caixa livre para a empresa, sempre vai ser nesse mesmo lugar, e o investimento, vamos supor, o investimento inicial, não vou dizer sempre, quase sempre é aqui. Mas quando é um fluxo de caixa grande, quando é profissional grande, a gente pode, aqui vai aparecer vários investimentos, né? Mas também é tudo a mesma coisa, tá?
Então aqui é o padrão, que é no momento zero, mas eu posso ter outros investimentos no decorrer. Como nesse nosso momento aqui é curto, não justifica eu ter outro investimento nesse período. Só a gente faz assim, energia elétrica, setor elétrico, 20 anos, 10 anos, isso aí realmente é bem comum. Aí nesse meio período eu tenho outros investimentos, mas a gente diminui um do outro e fica o mesmo fluxo de caixa comum a qualquer um deles. Mas voltando. Primeiro passo, quando eu precisar calcular o valor presente líquido, eu preciso colocar todas as informações no fluxo de caixa. Período explícito, fluxo de caixa livre para a empresa e o investimento inicial que eu vou lá e pego no balanço. Perfeito? Como tem dois fluxos, eu só posso trabalhar com um, sou obrigado a fazer a gente chama de equivalência. Pronto. Está pronto. Então, olha só, eu investi 78 e ganhei e tive essa receita aqui, ó. Tive um prejuízo no ano X4 e aqui. Conclusão. Aí sim, ó, valor presente líquido do período explícito é a mesma coisa. Calculei esse valor aqui, que é o valor presente primeiro, e tirei do investimento inicial. Quando eu tirei, o que eu observei? Deu um prejuízo de 50 mil. Não fiz nem conta para dar certinho de lucro. Decisão. Os fluxos de caixa projetados não conseguem recuperar o investimento inicial no período explícito, ou seja, em 4 anos. Pode ser que mais para frente ele recupere. Desculpa, uma aguinha aqui. Tá certo? Então, valor presente líquido nada mais é do que eu acrescentar mais uma informação, o investimento inicial que aconteceu no meu período, vou tirar do meu valor presente e aí eu vejo se eu estou ganhando ou perdendo. Alguma dúvida? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Pode acontecer, já vou antecipando, isso lá na Kazan tem. Quando eu calculei o fluxo de caixa livre para a empresa, não necessariamente pode dar lucro. Tanto é que o da Kazan deu prejuízo, deu um caixa negativo, não tem problema. Aí quando eu for montar o fluxo de caixa para calcular o valor presente, o que vai acontecer? O investimento inicial sempre será negativo, que é o meu investimento mesmo, não tem como, né? É o que eu investi. E aí, aqui, em vez de ser um fluxo de caixa para cima, vai ser mais outro para baixo. Então, se tiver 96 aqui, 1.000, e tiver mais 4 para baixo, o meu investimento, quando eu for fazer o fluxo, a equivalência do fluxo de caixa ajustado, vai aparecer um único fluxo de caixa para baixo, somado. Em vez de 96, vai ter 100, se fosse, por exemplo, 4 de prejuízo. Está claro isso, pessoal? Então, nem sempre eu tenho lucro. Tudo vai depender do meu fluxo de caixa que eu vou calcular. Então, se ele estiver para cima, diminuo um do outro. Se ele estiver para baixo, eu calculo o investimento inicial e acrescento ainda um prejuízo que eu estou tendo. Quer dizer, na verdade, houve uma saída de caixa. Então, ele agrega aqui. Se fosse aqui, vamos supor, 100 mil de investimento inicial, e tive um prejuízo lá que apareceu lá no meu fluxo de caixa de 4 mil, eu teria 104 mil aqui. E tudo correria normalmente. Perfeito? Eu não estou vendo vocês, tá? Qualquer coisa, fala. O som tá bom ou não? Então, professor, tá falhando um pouco aqui para mim, tá mas... travando, mas não sei se é a minha internet ou não. Tá falhando? Eu tô com um cabo. Onde ficou confuso? Isso, vamos informando. Onde ficou assim falha? O que eu preciso explicar mais um pouquinho? Eu não sei, eu entendi, mas o som tá falhando, mas deu para entender ainda o que o professor estava falando, mas ainda no geral tá bem ruim, mas... Tá ruim, não é? sei se é essa minha internet aqui também. Puxa. Talvez é aquele mesmo problema da última vez, sabe? Mas acho que dá para dar seguimento daí. Se ficar muito ruim, não dá para entender mais nada. Quando a gente sinaliza. Isso, quando tiver ruim, já eu tô meio cego aqui, né? Só tô nas... Mas falem. Ó, tá ruim, para, eu repito. Às vezes é momento, sabe? Eu já tive em outras lives, alguma coisa assim. Ah, tá ruim o som. A gente dá um tempinho aí,
às vezes é muito carregado, ou cai a internet, qualquer coisa, tá? Mas falem, não deixa passar. Tá, então deixa eu aproveitar aqui, eu botei para fazer a chamada para vocês, já são 11 horas, deixa eu dar um descansinho aqui, deixa eu voltar aqui, antes de eu ir para um outro aqui. Então opa, apareceu 17, vamos lá. Tirar, salvar. Quero fazer aqui uma enquete. Eu nunca acho essa bendita enquete. Cheque. Iniciar uma enquete. Tá. Sim, para quem está na sala de aula. Vamos lá. Lucas Marcelo não, Beatriz Zimmermann não, Rafaela não, Tailo não, Andréia. Bom, publicaram a enquete. Tem 17, 12, 92, tá bom. Tá bom, melhorou. Tá, deixa agora fazer o esquema normal. Agora o nome dos participantes. Ok. Deixa eu limpar. Feito isso. Então tá bom. Vamos lá pro segundo momento lá. Vamos voltar lá. Tá bom, então o valor presente líquido é isso aí. Eu estou dando um passo a mais. Além de eu saber o preço da minha empresa, eu quero saber se a minha empresa, se essa projeção que eu estou fazendo, né, para ter esse preço, eu estou tendo lucro. É uma informação interessante que o empresário vai querer. Olha, quem for usar HP, tá? Alguém vai usar HP que eu possa explicar? Tá. Quem tiver interesse, depois me dá um toque, a gente pode ver um momento aí para explicar. Bom. Outra coisa muito importante. Simples, mas assim. O que é payback? Payback para nós é o seguinte, que é muito interessante. Em quanto tempo eu recupero o investimento inicial? Ou seja, vamos supor assim, eu fiz um investimento. Aqui, ó, fiz esse investimento aqui que a gente já é conhecido, 78 mil. Já peguei o fluxo de caixa ajustado. Aí eu quero dar continuidade dele. Em quanto tempo eu recupero isso? De repente, quando a gente calcula o ano dele, em quanto tempo eu ganho, muitas vezes, não, eu vou recuperar em 10 anos, não interessa. Eu quero investimentos com 3 anos, com 5 anos. Por isso que a gente calcula isso, certo? Então, e tem dois tipos de payback. O payback simples e o descontado. Eu fiz para vocês o mais importante. Payback simples, vou explicar para vocês que é a diminuição sem o desconto da taxa, sem a taxa de desconto. Mas o payback simples, embora seja usado na prática, ele tecnicamente não é um cálculo correto. Eu preferi passar o cálculo mais correto, mais preciso. Tá? Então, o importante, payback é, em função do investimento que eu fiz, eu quero saber em quanto tempo eu recupero esse investimento. Dependendo do ano que eu tenho, pode ser para mim importante ou não. Isso é uma informação para o investidor muito, muito importante. Bom, eu quero dizer para vocês que esse payback descontado, a gente não vai discutir isso agora, se fosse, né, talvez desse mais tempo na graduação, às vezes nem na graduação eu explico isso. Mas quando a gente vai para a pós-graduação, lá na minha disciplina, eu faço uma recapitulação desses indicadores. E não é
o cálculo. O cálculo você já sabe, professor, vai fazer o repeteco? Não. Eu vou apresentar todas as falhas dos métodos, que é muito importante. Então, a taxa interna de retorno é coisa bem interessante de ver aí, que se torna interessante. Né? A taxa interna de retorno não é, então, a informação dos deuses. O payback, aí eu vou mostrar onde tem um monte de defeitos dele. A gente utiliza tudo, mas tem que estar atento a esses defeitos. O mais preciso de todos eles é o valor presente líquido. Só que eu vou mostrar para vocês. Ele diz que eu estou ganhando ou perdendo em cima de quê? Em cima de um valor financeiro. Muitas vezes eu não sei a taxa. E as taxas divulgadas no mercado, nos jornais, são em percentuais. Então ele não é muito amigável. Só quem entende, quem faz essas contas, quem é mais técnico, sabe a vantagem dele. Ele é o mais preciso matematicamente, mas tem essa desvantagem dele não dizer que taxa eu estou trabalhando. Mas aí eu, de forma indireta, eu consigo achá-la, através do índice de lucratividade, etc. Tal. Então, o padrãozão mesmo, todo mundo que vai fazer, saber se eu estou ganhando ou estou perdendo, é pelo valor presente líquido. Os demais, a taxa interna de retorno é muito amigável, vocês vão ver que ela é muito amigável, muito legal, a gente se usa muito, mas tem que ter o cuidado, quando se fala de um fluxo de caixa grande, ela mostra um monte de deficiências. Então, são essas deficiências que no mestrado, quando se um de vocês chegarem lá e se depararem comigo, eu vou falar sobre esse método e outros métodos, além de outras coisas que eu vou falar. Mas o que é interessante? Interessante é essa aí vocês vão ter tempo de ver, tem que ter cuidado. Né? Não podemos ir às cegas assim. Mais uma vez, vocês vão lembrar de mim, que eu botei primeira coisa que eu falei sobre Finanças 2, eu falei de arte, que talvez vocês até rissem, mas está aí, que tem que ter um pouco, tem que ter muita crítica em cima desses dados aí, eles não são infalíveis. Acho que bom que seja assim. Ainda bem que a gente tem, então, uma função, a nossa mente tem uma função de ser crítico disso aí. Né? Bom, mas como é que se faz isso? Pega-se o fluxo de caixa ajustado, né? É aquele que é anterior lá, né? Quando a gente já calculou o VPL, a gente já ajustou ele. E aí o que eu faço? Na verdade, o payback simples é que a gente fala assim, eu investi 78, ganhei 15, 78 menos 15. Depois o saldo, que deu 70, eu tive um prejuízo, aí eu acrescento. Eu tenho 12. Só que é o seguinte, né? Que a gente diz assim, o valor do dinheiro no tempo. 15 mil aqui não é 15 mil lá. Por isso que eu não dei o fluxo de caixa simples. Payback simples. Embora muita gente faça, quando é um período curto, a gente faz. Mas a gente tem que usar a matemática perfeita. O seguinte, quando eu tiver que descontar do meu investimento inicial, que está lá no momento zero, esse 15 mil, ele é 15 mil no X3, mas no X0 ele é outro. Então, entendeu? Eu não posso simplesmente pegar esse valor e tirar de outros valores que não estejam no mesmo tempo. Por isso que eu tive que fazer essa continha a mais, que é o mais preciso. Então vamos lá. Aí eu botei, cada um faz do seu jeito, botei aqui uma tabelinha muito simples mesmo, que ajuda bastante. Ano, X2, que no nosso caso é o 0. Saldo inicial, no momento 0, 78. Fluxo de caixa descontado, não tem que descontar nada. Saldo final, no momento 0, é o próprio 78. Vou para o X3. Opa, o que eu vou fazer com o X3? Saldo inicial, 78. Aí eu vou trazer esses 15 mil aqui, lá para o valor presente, que eu só posso diminuir ele tiver. Aí eu vou fazer o desconto. Como a gente fala no valor presente? 15, se a taxa foi 0,14 que a gente usou, 1 mais 0,14 elevado a 1, não precisa colocar. E aí eu descapitalizo. Ainda posso botar, em algum momento eu fiz um outro quadrinho que eu botei aqui, além do fluxo de caixa descontado, eu botei o valor do fluxo de caixa descontado. Na Kazan, acho que eu fiz isso. Não sei se os outros eu fiz. Mas, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 78 menos os 15 mil descapitalizado. Aí, saldo inicial. Aí eu fico brincando. Agora eu vou pegar o X4. Pego o saldo final,
que é o 75 que está lá no momento zero, já está descapitalizado. Vou pegar esses 2.500. Opa, só que esses 2.500 aqui é um prejuízo. Então, vou descapitalizar a mesma coisa. Só que agora em 2 períodos. Eu estou aqui estou aqui, né? 2. Pronto, descapitalizo 2. 65 mil menos esse valor, tem um saldo. Observem que, por enquanto, eu ainda não recuperei. Né? Mesmo que seja positivo, ele ainda não recuperei, ele continua negativo. Esse é mais negativo, ficou mais negativo ainda. E assim vai. No momento X5, vou pegar o saldo inicial, 12 mil, e descapitalizar ele 3 vezes. Trazer daqui para cá. Aí 66 mil menos esse valor, tem 58. E assim vou até o X6. O que eu chego no final? Eu observo que no final eu continuo negativo. Opa! Então, olha só, a gente pode dizer assim, está coerente com o VPL. O VPL nos indicou que eu estava tendo prejuízo na operação. Eu quero dizer que o payback também fala a mesma língua, de outra forma. Que eu não recuperei meu investimento no período explícito. Pode ser que eu recupere mais para frente. Tanto é que deu negativo. Eu só posso recuperar quando ele der positivo, quando ele estiver no momento zero. Qual é a decisão? Simples. O fluxo de caixa projetado não recupera o investimento inicial no período explícito de 4 anos. Então, o que a gente está vendo? O que a gente está concluindo? Que neste período explícito eu não estou tendo lucro ainda, mas vamos para frente. A gente não faz uma análise tão curta assim. Mas eu fiz questão de deixar assim para ver. Perfeito? Alguma dúvida disso? Se vocês quiserem botar, eu acho que eu não sei se no outro exercício eu botei ano, saldo inicial, fiz o fluxo de caixa descontado e eu mostrei aqui. Aí eu calculei primeiro isso aqui, fiz mais uma coluna e coloquei qual era o valor que dava. E aí depois eu diminuí para ficar mais fácil. Não sei se ajuda. Tá certo? Então é isso aí. Então, o que é o payback descontado? É para saber em quanto tempo eu recupero o investimento. Mas para que serve isso? Não. Quem é investidor mesmo, ele vai saber. Dependendo do ano que der aí, quanto tempo leva, eu vou ver se eu me interesso ou não pelo aborto ou não, que a gente chama de projeto. Tá? Quando a gente, como isso aqui é uma projeção, a gente pode chamar isso aqui, essa análise que a gente está falando, de um projeto. Né? Posso para frente? É a última agora. A última é a taxa interna de retorno. Posso para frente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí eu fiz uma demonstração que, olha, que tem um período de recuperação. Eu disse que nesse período de recuperação de 6 anos, ele não recuperou nada. Ele não chegou no momento zero, pelo menos. Né? Só para dizer que todos os valores estão tendo um déficit, estão abaixo, está um caixa negativo. E aqui um superávit. Aqui de 0 para cima é superávit. Apenas para ilustrar. Ô, professor, oi. Quando tu pede o payback descontado, tu quer a tabela ou o gráfico? Não, dessa vez o gráfico eu não vou pedir. O que eu quero mais é assim. Na verdade, o que eu quero é essa resposta aqui. Né? Na verdade, isso aqui vai ficar para a gente profissionalmente, mas como no momento eu vou querer que vocês demonstrem. Né? Então, na verdade, vocês precisam fazer essa tabela, ou Excel ou não, porque vocês não vão saber de cabeça. Né? Vocês vão ter que saber em que momento eu recupero o investimento inicial. Esse outro exemplo ali vai ser outro exemplo que eu quero dizer que ele recupera no período. Então, a minha pergunta é porque, assim, nesse exemplo, o professor está usando o período explícito que a gente está usando em todos os exemplos, né? Sim. A gente simplesmente vai ver se dentro do período explícito ele tem o retorno ou não. Sim, sim, exatamente. Então, porque a minha dúvida é, nesse exemplo, ele não se pagou em 4 anos. Não. Só que a gente não tem os fluxos de caixa posteriores para ver quando que ele vai retornar, entendeu? Certo, tá bom. Então, meu caro amigo François, é isso aí. Então já vou te dizer, é uma informação lá do nosso mestrado, né? Que o payback, como é que eu posso dizer? A pior falha dele é que ele projeta só o passado, ele não consegue ver o futuro. Olha a diferença do valor presente, ele utiliza todo, né?
O payback, o que acontece aqui? Ó? Vamos supor que olha só, o fluxo de caixa seja positivo e recupere. Então tu diz assim, não, então eu vou ficar com esse investimento. Só que o que pode acontecer? No outro ano pode ter uma catástrofe, que não é que a gente está passando por essa, e dá um prejuízo. E em vez do fluxo de caixa ser positivo, ele é negativo, ele entra numa decadência. Então, eu vou dizer o seguinte, então, é aquele negócio, os primeiros anos que eu consegui ver, era positivo, então eu optei por aquilo ali. Quando eu vou mais para frente, eu vejo que a projeção é bastante prejudicial em função da situação econômica. Então essa é uma das falhas do payback descontado, ela não consegue te vislumbrar o futuro, e esse é um problema. Tá certo? São apenas projeções. Né? Isso, mas, voltando ao nosso caso, a gente sempre eu vou pedir para vocês o fluxo de caixa que a gente utilizou, não vou pedir diferente. Sempre aquele que a gente foi lá desde o início montando, né? Porque é aquele que eu quero saber, eu quero fazer uma... Mas é isso aí, François, isso aí é uma primeira, é o erro mais, é o ponto mais negativo dele, que ele não me permite eu usar todo o fluxo, né? É um abismo, né? Ele fecha em X6 e eu tenho que ver o futuro, ele não me dá condições. Esse é o problema. Tá? Ok. Eu não vou pedir gráfico para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, outro exemplo, tá? Eu usei o mesmo 78 ali, só que eu usei fluxo de caixa diferente. Perfeito? Só para ilustrar aonde que eu quero chegar. Eu queria que a gente, então, vou fazer um outro exemplo que ele no período consegue, tá? Isso é apenas um outro exemplo. A mesma coisa. X2, 78 mil, e fui fazendo. Mesma coisa, só que os valores aqui são diferentes, eu botei mais alto. Porque o que eu quero demonstrar para vocês? Observem que ele veio negativo, negativo, negativo. Quando chegou no ano no X6, ele deu um valor positivo. Opa! Então, no último ano, ele recupera. Só que a gente, que o método diz o seguinte, eu quero saber, aqui ó, ele era negativo e virou positivo, mas eu quero saber exatamente no momento zero. Quero saber quando ele zera, no ponto de equilíbrio, quanto tempo eu levo para zerar o meu investimento. Aí eu preciso fazer um cálculo de fração de tempo entre o X5 e o X6. É bem simples. Uma regrinha de 3 simples, né? Olha só. No X5, eu tenho 29 negativo, no ano X5. No X6, eu tenho 6 mil. Mas o método diz assim, para ser bem preciso, eu quero que seja quando ele zera, quando eu não tenho nada. Como é que eu faço para conhecer essa fração? Eu faço lá, por diferença, 0 menos 29, e depois 6 menos 29. Fazendo essa continha, a gente tem uma fração de 0,82 ano. Então vamos lá. Como é que aqui, eu tenho daqui, ó. Eu estava aqui, momento 0. 1, não recuperou. 2, não recuperou. 3, não recuperou. Opa! Então ele recuperou no 4º ano. Mas em que momento? 3 anos e mais quanto de fração? Mais 0,82. O que eu preciso fazer? Multiplicar, saber quanto 0,82, deixa eu ver se está lá. Payback descontado, 3,082 anos, certo? 3 anos eu contei à mão e calculei aquela fração entre um ano e o outro, para saber exatamente. Peguei o 0,82, multipliquei por 12 meses, equivaleu a 9,8 meses. Se quiser fazer aqui, 0,8 vezes 30, 24 dias. Moral da história. O fluxo de caixa projetado recupera o investimento em 3 anos, 9 meses e 24 dias.
para ser preciso. Geralmente isso aqui a gente não, na vida prática, nem utiliza. É tanta projeção, é mais ou menos isso aqui. Voltando. Então, é o seguinte. Observem que, ao terminar o fluxo de caixa, por exemplo, se eu tivesse feito e ele tivesse já dado positivo aqui, eu já pararia aqui. Já me interessa. O resto não interessa mais para mim. Tá? Se aqui desse 60 mil, opa, então ele deu, estou aqui no momento 0. Não recuperou no primeiro, não recuperou no segundo, opa, recuperou daqui. Aí eu vou calcular a fração, porque ele nunca fecha em 0, vejo a fração e acrescento nos anos que ele estava negativo. Aí faço essa continha aqui. Problema? Não? Lembra que essa fração aqui é sempre para o último ano em que ele se torna positivo, tá certo? Isso sempre vai acontecer e essa continha eu já fiz aqui para vocês, fácil. A gente tem a população, tá? Mas isso aqui é uma formulinha prática que é para ajudar. Na verdade é o seguinte, quantos por cento esse período aqui representa, em outras palavras, representa do total? Por isso que eu estou diminuindo esse pessoal, 0 menos isso aqui, é uma diferença. Vai dar 29 positivo. Dividido por essa diferença maior. Quantos por cento representa isso aqui? 82%. Então eu caminhei do x distintivo, não, em mais 82%, eu cheguei no 0. É o que me interessa. Então, 0,82, a gente chama 0,82 anos, é multiplicar por 12, para ver essa fração. 0,82 ano, quanto que representa em meses? É isso aí. Tu simplesmente pega a variação total. Isso. Dividido pela essa variação. E no numerador a variação é 0. Aqui, ó. Quantos por cento, essa é a ideia, quantos por cento tem esse pedaço aqui em relação ao total? É esse raciocínio. Tá? Sempre do último ano, tá? Sempre assim, ó. Às vezes acontece, primeiro ano, segundo ano, opa, aqui já deu positivo. Então, foram 2 anos e aí eu vejo mais essa fração aqui. Como é que a gente faz? Sempre de 1 ano. Aí completa lá. Beleza? Simples. É mais mão de obra. Qual que é o objetivo disso? É saber quanto tempo eu recupero. Então, quanto tempo eu recupero esse investimento? 3 anos e 9 meses. A gente até diz na vida prática, né? 3 anos e 9 meses. Tudo bem, 4 anos. Né? Mais ou menos, praticamente 4. Isso me interessa. No fundo, a gente vai. O que eu diria? Que eu consigo, em 4 anos, recuperar meu investimento inicial. Tá bom, já tá bom. É um prazo que eu aguento. Daqui para frente, o que vier é lucro. Essa é a ideia. E por último, aqui é a taxa interna de retorno. Ela é a taxa mais amigável que tem. Quando a gente coloca na HP, a gente tem um resultado e ela dá uma taxa que a gente pode comparar com os investimentos. Só que ela é muito traiçoeira, né? Ela é muito traiçoeira. Dependendo da posição dos fluxos. Aqui eu só fiz assim um desenho, onde aqui, ó, do momento 0, ele só vai ter o ponto de equilíbrio, ó, depois do 3º ano em diante. 1, 2, 3 anos e mais um pedacinho onde ele tem o ponto de equilíbrio, atinge o 0, momento 0. E o resto é superávit. Só para ter uma visão, quem gosta de gráfico, dá uma olhada. Então, durante esse período aqui, tive prejuízo, né? E fui recuperar nesse pedacinho aqui. Ó. Tá certo? Isso é mais para ilustrativo. Não vou pedir isso para vocês. Esse não. Esse é... Bom, a taxa interna de retorno é um indicador assim, o mais popular do mundo para nós. Assim. É claro que o VPL também é super popular e é onde os técnicos usam porque ele é preciso. A taxa interna de retorno, dependendo do tamanho do fluxo de caixa e as variações que tem o fluxo de caixa, ela pode dar várias taxas, dar erro, e aí a gente tem métodos para poder corrigir. Isso a gente viria lá na frente. Né? Um dia quem quiser vai ver. Mas o que é a taxa interna de retorno? Em palavras simples,
bem populares, é quanto rende o meu projeto, ou quanto rende aquela minha projeção em cima do investimento que eu fiz. Ele vai dar a taxa daquilo. Então eu investi tanto com aquelas receitas, quanto que rendeu isso aí para mim? Pronto, ela vai dar essa taxa. Então, tecnicamente, a gente diz que a taxa interna de retorno é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido em um fluxo de caixa igual a zero. Deixa eu botar aqui um exemplo que é mais fácil. Aí tem aqui a fórmula. Observem que essa fórmula é muito parecida com as outras, né? Continua sendo o cálculo do valor presente, continua eu diminuindo do investimento inicial, só que a taxa interna de retorno, a pergunta é o seguinte: qual é a taxa que eu tenho o meu valor presente líquido somado no momento zero menos investimento seja igual a zero? E aí a gente faz isso por tentativa e erro. Então vamos ver um exemplo aqui mais simples. E tem HP que faz, que é uma maravilha. Mas vamos ver aqui um exemplo simples. Vocês vão entender agora. Voltando ao nosso exemplo lá. O nosso fluxo de caixa ajustado. Mesmos valores reais, né? Voltamos ao nosso exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou armar aquela fórmula. Vê como ficou mais fácil. Eu vou fazer a mesma coisa para calcular o valor presente. Só que tem uma coisa. Aquele VAC que a gente sempre discutia, eu vou querer achar essa taxa. Então, qual é a taxa que eu trazer meus fluxos de caixa projetados no momento zero, diminuído do meu investimento de zero? Essa é a taxa. Então, como é que a gente faz isso à mão? Só por tentativa de erro? Eu boto uma taxa aqui, aí boto outra para cima e vai. E HP, para nós, outros métodos, outros aplicativos ou outros sistemas, ele faz isso aqui em questão de segundos. Né? Ele testa o algoritmo, bota positivo e negativo, e faz. Se botar no HP, é simples. Eu também não vou, quem não seja no HP, só pedir para vocês, só marcam para mim. Só para dizer que sabe. Não vou pedir para calcular isso aqui. Mas quem quiser chegar até o final, que é simples colocar, qual que é a taxa interna de retorno? Ou seja, qual é a taxa que está rendendo este projeto de 78 mil? Opa, neste caso, deu negativa. Fechou. Fechou com valor presente líquido que deu um prejuízo. Fechou com payback que eu não recuperei no meu tempo inicial. E que a taxa interna de retorno deste período aqui, foi negativa. Então não me interessa. Então, moral da história, nesses 4 anos, com isso que eu fiz, eu ainda não recuperei. Pode ser que mais para frente. Qual é a decisão que eu tomo? Os fluxos projetados oferece uma taxa de retorno negativa. Ou seja, inferior à minha TLA. Ou seja, o VAC. O meu VAC não era 14%, a gente não disse que o custo da empresa seria a minha taxa mínima de atratividade, eu só posso ter projeto acima de 14%, igual ou acima, para eu poder me autossustentar? Então, se o projeto deu uma taxa de retorno negativa, se a taxa mínima de atratividade teria que render 14%, então nesse período ela está muito abaixo da minha taxa que eu preciso, que é de 14%. Outro exemplo. Professor, pode repetir essa explicação? Posso. Eu acho que a minha internet agora deu uma falhada e cortou bastante. Então vamos lá. Voltei com o mesmo fluxo de caixa ajustado, certo? Sim. Certo. Uhum. Aí eu vou aplicar a fórmula que eu botei ali. Ó. Aquela mesma fórmula que a gente colocou, tranquilo, né? Eu vou só botar ela em aberto. Ó, seguindo o exemplo, 0. Coloquei o fluxo de caixa de cada ano. Só que é o seguinte, é essa taxa que eu quero achar. A taxa de retorno é essa? Não, essa parte eu peguei. Pegou. Eu peguei a interpretação do resultado. Perfeito. Vamos lá. É isso que é o mais importante mesmo. Então vamos lembrar. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, o François. O que é o nosso, no fundo, essa nossa taxa de desconto, que eu estou descontando lá os 14% que a gente calculou, é a taxa que eu preciso ter no meu projeto igual ou superior
para eu não ter prejuízo, concordas? Sim. Certo. Então, essa taxa, esse custo para ti, ela se torna a taxa mínima de atratividade. Ou seja, eu preciso ter uma taxa no mínimo de 14%, que é meu custo lá para cobrir ela, para eu não ter prejuízo, certo? Sim. Então, o teu VAC é o teu, virando o espeto, é a tua TMA, no mínimo, né? Bom, quando eu calculo a taxa interna de retorno, a taxa desse projeto é assim, ó. Se eu apliquei 78 e me deu esses resultados, significa que a taxa deste projeto aí, deste fluxo de caixa, deu 21 negativo. Significa que eu não cobri o meu investimento. Então, observa. Como é que eu tomo a decisão? A TIR tem que ser maior ou igual a TMA. E o que é essa TMA? É o VAC. E qual que é o meu VAC? É o que a gente calculou, 14. Então, lá, ó, os fluxos de caixas projetados oferecem uma taxa de retorno, quer dizer, a taxa do projeto deu 21 negativo, inferior à minha TMA. Aqui eu preciso, muito abaixo. Eu precisava ter a taxa, a minha TIR tinha que ser no mínimo 14%. Certo? Ela está abaixo de 14%, é prejuízo. Vou dar um exemplo. Então, com essas projeções, se a gente fosse... Não é interessante para a empresa seguir do jeito que essas projeções estão seguindo, né? Perfeito. Aí é o seguinte, só que o tempo, veja bem, o tempo que a gente está colocando aqui é curto. Lembra que a gente vai na prática 10 anos? Ele influencia nesse caso, né? Quanto menos tempo, pior vai ser, né? Se em 10 anos, realmente, aí sim, se em 10 anos estivesse dando esses resultados, eu teria que rever. Aqui, eu teria que jogar mais para frente para ver se eu não recupero mais para frente, entendeu? Por isso que isso aqui é apenas um pequeno exemplo, que a gente não vai calcular. Isso vai depender de em quanto tempo o investidor quer recuperar o investimento, né? Bom, bem boa observação. Se eu sou um cara imediatista e digo assim, para mim, o meu investimento tem que ser recuperado em 5 anos, e botar isso como padrão para mim, que eu tenho o direito de fazer isso, olhando esse projeto e dizendo, estou fora. Isso tem razão. Porque no último ano ele não vai recuperar numa taxa de menos 21. Ele teria que dar um... Né? Exatamente. O VAC ali considerado como TMA é sempre o da empresa, então. Isso, né? Nesse caso é da empresa, a gente utiliza como base. Tá? Agora, deixa eu dizer, assim, eu nunca gosto de dizer que é exato para a gente casar. Eu posso calcular o VAC da empresa, certo? Mas eu ainda posso dizer que a minha TMA, o VAC está me dizendo que é o custo, né? É 14, eu tenho que cobrir isso aí. Eu posso dizer assim, ó, meu TMA é 18. Nem 14 me interessa, entendeu? Nem 15 me interessa, entendeu? Mas nesse caso, como a gente não tem muito mais informações, eu vou deixar que o nosso VAC seja considerado o TMA, que o investidor diga assim, não, taxa acima de 14% já me interessa. Além de eu pagar os meus custos. Nesses casos é para, por exemplo, o meu VAC é 14, mas... menos de 15 não me interessa porque não vale o esforço. Exatamente. Né? Exatamente. Para eu não botar mais uma taxa, assim, para não, no primeiro momento, para não complicar a vida, assim, para a gente ir calejando assim, vamos entender. Mas quando a gente for andando mais para frente, vai dizer, não, professor, o VAC é 14, mas 14 não me interessa. Eu quero 18, eu quero 3 vezes mais do que o meu custo. E aí tu mesmo vai exigir esse trabalho, né? Deixa eu botar um exemplo aqui para fazer uma análise. Eu fiz assim um outro exemplo, que eu fiz aquele mesmo exemplo ali, né? Mais gordinho.
Aí eu calculei, assim, se eu aplicar 78 e tiver esse resultado, qual que é a taxa que vai dar? É a taxa do projeto. Aí eu fiz a conta lá, fiz aquela mesma continha, só que eu botei aqui o mesmo cálculo ali anterior, me deu 17,38. Opa! Se acontecesse isso aí, ó, os fluxos de caixas projetados oferecem uma taxa de retorno de 17,38. Ou seja, esse projeto aqui, essa ideia aqui está rendendo 17,38. Superior a TMA, que no caso eu como 14%. Tá certo? Então, se isso fosse uma verdade, não, está ótimo. Está dando uma taxa interna de retorno de 17, quer dizer, os rendimentos estão dando 17, o meu custo é 14, a minha TMA eu considero também como 14, acima disso eu estou satisfeito. Olha só a diferença, 14 para 17. Fechou? Alô? Não, professor. Sim. Daí, nesse caso, eu diria que o projeto um projeto é rentável, o outro é não rentável. É não rentável. Vamos supor só que a gente nunca vai numa taxa só, nunca num indicador só, né? A gente tem que pegar esse valor aqui e calcular o valor presente líquido, PDEC e outros mais que a gente quisesse. Todos eles têm a mesma linguagem, né? Então, eu tenho certeza, se a gente calcular um VPL aqui, vai dar um VPL positivo, vai dar um lucro, vai dar um valor em dinheiro. Por isso que a gente utiliza a TIR para comparar. Bom, deu um volume grande. Eu sei que recupera. Quanto que representa esse volume em taxa? Aí a gente calcula a TIR e aí diz, tá, entendi. 17%. Então eu estou ganhando o equivalente a 17. Não, o projeto rende 17. Na verdade, eu estou ganhando 3 acima, né? 3,38 acima. Não, mas tá bom, é isso que eu quero, etc. Tá certo? Uma outra coisa que, voltando um pouco, para mim ainda não ficou claro o motivo da gente calcular o valor presente do período não explícito, porque ele não vai ser usado depois, não vai? E eu perdi alguma coisa ali no meio. O valor presente líquido? Não, o valor... Não, o valor presente não explícito, mas não líquido. Porque quando a gente calcula o líquido, a gente usa só o valor... sim. É porque assim, valor presente explícito. O valor explícito, né, o valor não explícito, ele é que a gente chama de residual ou infinito, ele é importante para tu calcular o valor da empresa. Tu aplicar o valor da empresa sem o período explícito é um valor não é verdadeiro, não é confiável, entendeu? Então a gente não joga fora. Para tu chegares naquele valor da empresa, sei lá, de 100 mil, foi por influência do valor residual. Porque se usar... porque é o ano base, né? Mais o... Aquela continha ali que a gente faz. Tanto é que na vida prática a gente utiliza 10 anos. Por que a gente não faz a conta só o valor da empresa em 10 anos? Não, o valor da empresa não é só 10 anos. O valor da empresa eu tenho que levar 50. E por que eu levo 50? Lembra daquele gráficozinho que eu falei? Que vai chegar um momento em que o VPL ele começa a apontar um único valor e a maturidade dele acontece acima de 30 anos, 25 anos mais ou menos? É por isso que a matemática chegou naquele valor. Agora, não justifica eu calcular rentabilidade em cima... Imagina só tu calcular isso aí em cima de um período não explícito. É longo demais, é muito matemático, é muito bem claro. Chutado, né? Chutado mesmo, que tenha regras, etc. Não tem. Na verdade, olha só. Se a gente está na vida real e calcular 10 anos, puxa, em 10, claro, o que me interessa mesmo para ver a rentabilidade são os 10 anos. Porque quem é que diz que, na verdade, olha só, não vai acontecer. Se a gente está na vida real e calcular 10 anos, pandemia, outra guerra, Deus me livre. O que me interessa mesmo para ver a rentabilidade são os 10 anos. Em 10 anos está ótimo. Infinito lá, se o teu projeto não vai dando uma boa rentabilidade em 10 anos, aqui na mesa, outra pandemia, outra guerra, Deus faz uma inovação nele, muito longo para recalchutagem. Em 10 anos está ótimo. Se o teu projeto está dando uma boa rentabilidade em 10 anos, mas quando chegar no 5 tu já faz uma inovação nele, uma recalchutagem, muda equipamento, entendeu? Ele é cíclico. Mas... Que os exercícios, talvez, não sei como é que vai ser na prova, mas eu acho que na prova também vai ser pedido só o VPL do período explícito e a TIR do período explícito também. Ou seja, tudo do período explícito. Eu ia precisar calcular o valor da empresa também, ainda assim? E o valor presente do
Não, olha só. Primeiro passo, a coisa mais importante para mim no momento é vocês calcularem o valor da empresa, certo? Para mim no momento é vocês calcularem o valor da empresa, certo? Eu vou pedir para vocês, feito isso, qual é a rentabilidade? Eu vou pedir para vocês qual é a rentabilidade que está dando naquilo que é existencial, que existe, que é palpável, que é no período explícito. É isso que eu vou. Essa é a ideia, né? É uma continuidade. Uma coisa é o valor, quanto tu podes pagar pela empresa. E outra é uma curiosidade do investidor, etc., de quanto isso está me rendendo. Né? É quanto está me rendendo. Isso é importante saber. Eu comprei essa empresa. Olha só como é que eu falaria assim no mundo bem empresarial. Eu comprei essa empresa que vai me render ao ano. Olha só, 18%. Como é que ele chegou? Primeiro que eu comprei essa empresa, ele comprou essa empresa. Primeiro que eu comprei essa empresa, ele comprou essa empresa pelo valor presente, que é um volume de dinheiro. E por que ele disse que essa empresa vai render 18? É porque ele foi lá e aplicou esses indicadores para saber. Entendeu? Então, como a gente precisa saber o valor da empresa, e para saber o valor da empresa a gente tem que calcular o valor presente do período não explícito, então é mais por isso que a gente faz o cálculo do valor presente do período não explícito. Peraí. Opa! Como é que foi? Eu sei que... Não. Foi uma pergunta longa, eu não quero dizer sim ou não para não te confundir. Pergunta outra vez, por favor, eu é que não entendi. Como é que é? É que como a gente vai ter que, quando a gente for fazer a prova, no caso, a gente vai ter que demonstrar o valor da empresa. Certo. Então, para saber o valor da empresa, a gente tem que calcular o valor presente do período não explícito. Certo. Uma coisa depende da outra, não tem como fazer um sem o outro. Isso é certo. Então, é mais por isso que a gente tem que calcular o valor presente do período não explícito, é isso? Sim, exatamente. É obrigado a calcular o valor do... uma coisa, é aquilo que eu não misturo. Para a gente saber o valor da empresa, é obrigado a ter esse valor residual, esse valor residual, esse valor não explícito. É obrigado, tá? É obrigado. Senão o valor da empresa está errado. Senão o valor da empresa está errado. Agora, isso é o valor. Eu comprei essa empresa. Vou tentar falar outras palavras. Eu comprei essa empresa cuja rentabilidade nos próximos 10 anos é de 18% ao ano. Quando tu fala isso, tu calculou o valor da empresa usando o valor explícito. Quando eu falo que ela vai me render tantos por cento, tu só estás calculando o valor do período explícito, aquilo que é real, aquilo que interessa. Sim, exatamente essa é a minha dúvida, porque eu pensei, se é tudo com período explícito, não vejo muito porquê de calcular o período não explícito, sabe? Mas se a intenção é que a gente calcule o valor da empresa... Claro. O mais importante nesse conteúdo é o valor da empresa. Lembra? Vou fazer outra analogia voltando lá no capítulo, né, que é o desempenho operacional. Lembra que o mais importante era calcular o LOL? Lembra? A gente calcula o LOL. Aquilo aí quer saber se eu estou ganhando dinheiro da atividade operacional, depois do desconto do imposto de renda. Bem claro. Isso é o mais importante. Agora, eu fui lá e comecei a colocar em cima do LOL alguns indicadores. ROA, lucro operacional líquido, ativo total. Eu comecei a brincar com ele para ver quanto que representa aquilo em termos de taxa, que a gente chama de indicadores de avaliação. Estou falando a mesma coisa aqui. O valor da empresa é como se fosse o LOL. E aquele ROI é um indicador para avaliar se aquilo que eu calculei é válido ou não. É claro que nesse caso, para calcular o valor da empresa, tem mais um adendo. Eu preciso calcular um período de 50 anos, longo. Isso para tu ter o valor da empresa. Agora, quando tu queres ter uma rentabilidade, tens que entrar no mundo conhecido. Que na vida prática é 10 anos. Nossa, aqui foram 4. Da Casan eu fiz com 5. Entendeu?
E até vou te dizer, dependendo do tamanho da empresa, 5 anos é um bom número. 5 anos é um bom número. Faço assim para pequenas e médias empresas. 5 anos está bom. Eu faço, calculo o valor da empresa, descubro o potencial dela. E depois eu faço o seguinte. Não, tá bom. Então esse é o valor da empresa. Quanto que essa empresa vai me render nos próximos 5 anos? No futuro lá para frente, vai acontecer, porque quando chegar em 5 anos eu vou remodelar, vou refazer tudo outra vez. Provavelmente, né? Vou aperfeiçoar, vou aprimorar. Aí eu calculo nos 5. Aí eu quero saber o meu jabá do dia a dia. Certo? Sim. Certo? Não, beleza. Acho que agora eu entendi melhor. Eu queria então voltar com vocês para a gente ver o que a gente vai fazer agora. Temos de conteúdo, acho que não tem mais nada. Procurei simplificar o máximo. Gostaria de mais um mês para entrar em matemática, que isso é uma delícia. Mas deixa eu pegar o cronograma aqui para ver a nossa vida, Peraí. Vamos ver aqui. Eu queria bastante que vocês fizessem assim para destravar o da Kazan. Desce da Kazan. Tem bastante coisa interessante ali. Para desmistificar, né? Às vezes quando eu falo, é só assim e tal. Muito legal o da Kazan. Eu reformulei ele. Bom. Hoje é dia 1º. Ué, cadê meu cronograma? Ué, dia 1º. Então, a gente tem, olha só, a gente teria, bem como a gente calculou, né? Vocês podiam dar uma estudada para que sexta-feira, em vez dela ser quinta-feira, ela vai ser, eu vou chamar de síncrono, se quiser eu chamo de assíncrono, não responsabilizo ninguém, está presente. Mas o que eu podia fazer? Um resumão, tirar dúvidas desses 3 exercícios. Está perfeitamente fazer a nossa avaliação com tranquilidade. Tudo. Então, o que vocês poderiam fazer? Tentar fazer o da Kazan também. Tentar refazer os outros dois, treinar, porque às vezes pode esquecer de alguma coisa. E aí, na sexta-feira, a gente tirava dúvida. Aí eu pergunto, não quero obrigar ninguém a nada. Eu posso dizer que assim, eu não tenho dúvida, eu agora é só treinar. E quero ficar liberado da aula. A gente ficava liberado. Aí eu ficava, considerava como assíncrono e tirava dúvida de quem quisesse. Tá? E aí a nossa avaliação ia sair no final de semana e a nossa avaliação ia ser dia 8. Como está previsto aqui. O que vocês acham? Pode ser, professor. É bom assim. Tá certo. E os outros? Concordam? Hein, pessoal? Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu ver aqui. Júnior, deixa eu ver aqui. O último que falou comigo que eu não fiquei lá. Juliana, dia. Simplesmente perdi passo a passo para o senhor. Andréia, Cristina, se quiser, se tu não entendeu, ainda pode voltar a explicar o que tu quiser, tá, Andréia? Professor. Oi. Quem fala? Sobre a prova ali, tem como a gente passar a prova de reposição para outra semana e não deixar ela na mesma semana da prova 3? Pode. Então a gente faz a prova dia 8, aí depois tem a prova de reposição, vamos ver que dia que é. Posso fazer, vocês é que sabem. Tudo bem, acho até um pedido legal, assim. Se é para recuperar, né, Daiane? Então, claro. Então vamos ver aqui, ó. 8 a gente faria a nossa, né? Para liberar quem quiser. Quem quiser liberar, tá liberado. Já acabou o semestre, pronto.
Já está resolvido. Aí essa segunda, então, que dia 10, que dia que cai? Vocês têm? Qual é o dia que vocês querem? A gente podia fazer dia 10, na quinta-feira que vem, a prova 3. Não. Daí no dia 15. Não. Espera só um instantinho. Olha só, a gente tem a prova 3. A do dia 10, que a gente pode chamar, é aquele pessoal que não fez nem a 1, nem a 2, ou possivelmente possa não fazer a 3. É a segunda chamada. Que aí eu vou alterar isso aqui. Tá. Mas dia 8 é a prova 3. Tá? Essa não dá para deixar para o dia 10? Ou não mudar essa? Não. Tudo bem, você que sabe. É mais 2 dias de monitoria, né? Tá bom. Até porque a Aileen tá com um horário reduzido. Tá bem complicado de tirar com ela. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, eu posso também nesses 2 dias que a gente não tiver aula até o dia da prova, eu posso ficar ligado com vocês e também tirar dúvidas, tá? Vocês podem me procurar também no horário de aula. Então vamos fazer o seguinte, para simplificar. Então vocês não querem dia 8, mas eu quero saber... Então, eu prefiro que seja dia 8, não sei como é que é o resto do pessoal. Pois é. Tem pra mim caetado. Pois é. Mas se ela pode fazer uma votação, talvez, não sei. Tá bom, a gente vai fazer uma votação. Sabe por quê? Porque assim, ó, deixa eu falar. O pessoal aí que está dentro do cronograma, por isso que eu pensei, tem o direito de cumprir, liquidar e se programou para isso. Agora, o pessoal da segunda chamada, eu posso fazer uma flexibilidade e mudar esse tempo, para não ficar muito em cima, jogar um pouco mais para frente, e a prova de recuperação um pouquinho mais para frente ainda. Vocês decidem lá, que é aquele negócio, se é para recuperar, né? Então, eu acho que a Yasmin tem um pouco, assim, de coerência no que ela está falando, que foi o que eu pensei de primeira mão. Mas eu vou botar a votação. Então, a votação vai ser o seguinte. Para aqueles que querem dar 8, sim para aqueles que querem dia 8. Entenderam? Sim para aqueles que querem dia 8. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Deu, pessoal? Vou publicar então. Vamos ver quanto é que deu. Ok. O pessoal do dia 8... Pois é. A maioria pede que não seja. E aí, Yasmin? Não, sei lá, professora. Vocês pra mim não seria o ideal. Acho muito justo, mas... Tem que ver o que o resto do pessoal pensa também. Sim, mas vocês estão acostumados a fazer assim pela maioria? É comum vocês decidirem assim? Depende muito do professor da disciplina. Porque assim, ó, deixa eu conversar com vocês. Se um aluno disser, não, vamos cumprir o regulamento, o cronograma, eu sou obrigado a cumprir, hein? Nós temos que entender isso aí. Agora... A Lívia está falando ali que não consegue fazer dia 8. Eu até conseguiria fazer dia 10. Que ela só pode fazer dia 8. Eu até... não, peraí, ela tá falando só que não tem como fazer dia 8, depois do dia 8, ou seja, dia 10. Eu até conseguiria fazer dia 10, mas é uma prova que pra mim é bem importante, minha capitais, é uma disciplina meio difícil, então não... fica meio ruim, mas sei lá. Sei, eu entendo. Embora o cronograma seja flexível, né? O cronograma seja bastante flexível, porque às vezes eu posso dizer assim, pô, pessoal, olha, não deu para fazer, eu não acabei a matéria, vamos mudar. Também aconteceria a mesma coisa. Na verdade, eu teria a prerrogativa, ser bem claro, né? Vocês teriam que, vão ter que engolir. O professor não pode. Eu também não quero fazer isso com vocês. Então, eu estou sendo bem democrático no sentido de que, para mim, se vocês mudarem, eu não tenho problema. Eu quero saber vocês. Se vocês topam isso, se diz assim, se vocês querem seguir os votos ali, eu topo também, né? Deixa eu só ver como é que fica então. Então, o dia 8 sai para o dia 10, é isso? E do dia 10 passaria para quanto? Vocês vão decidir aí. E ainda tem o pessoal da recuperação, né? Que pode ser que não consiga... Professor, sim. A prova de recuperação pode ser feita até quando? Qual é a data limite? Vamos chamar assim, é verdade. Uma pergunta até o dia 20, né? Aí, quer dizer, na verdade, as aulas terminam assim, oficialmente dia 17. Encerra o oficial. Mas, de repente, eu posso pedir à secretaria aceitar, porque, olha só, depois de vocês fazerem a prova,
eu vou ter que corrigir tudo, vou levar mais uns dias, então vou praticamente entregar lá na véspera de Natal. Mas isso é um problema meu, eu posso convencer. Então, assim, resumindo, dia 17 oficialmente encerra. Mas, se for interessante até 20, eu topo também e depois eu me entendo lá com eles. Então, por isso que eu queria ver os dias com vocês, que vocês querem, assim, para a gente poder fazer. Então, dia 8 para você poder... A reposição poderia ser dia 17? Mas tudo bem. E a recuperação quando? Dia 22. Uma semaninha a mais. Tá bom. Vocês vão me expulsar de lá, hein? Mas tudo bem, eu compro. Mas por uma boa causa. É uma boa causa, eu compro essa briga, sem problema nenhum. Tá bom, se vocês querem assim, vamos em de Natal. Eu venho de chapéuzinho vermelho, de chapéu e tal. Brincadeira, pode ser? Bom, então deixa eu fazer mais uma votação aí. Não tem como dar a possibilidade de fazer dia 8 e dia 10 para quem quer, assim, quem quer fazer dia 8 e quem quer fazer dia 10, não tem. Depois provas diferentes, claro. Pois é, Yasmin, tu não sabes quanto custa eu montar uma prova dessa. Puta, eu já tenho que fazer, olha só, o pessoal da segunda chamada vai ser uma prova diferente, a da recuperação é outra prova diferente. Sim. E eu de vocês, eu queria mais ou menos seguir mais ou menos o padrão, né? Porque vocês concordam que eu não vou dificultar a vida deles, mas tem que ser diferente. Eu não posso, vocês estão nessa luta aí, é uma questão de justiça. Então eu não nesse ponto, se eu tiver que fazer mais uma, vai ter que ser diferente, e vai ser diferente da tradicional, né? Bom, então vamos lá. Sugiram para mim aí, escrevam, alguém está me dizendo que precisa levar até o dia 20. Sugiram para mim aí, então. Bom, dia 10 ficou sacramentado. Então vamos fazer o seguinte. Então, professor, sim. Eu vou fazer uma sugestão, visto como, por exemplo, ontem eu conversei com um colega meu lá do estágio, que ele está fazendo. É pós-graduação, mas eu acredito que se encaixe no exemplo. Não existe a possibilidade do professor aplicar a prova no dia 8, entregar a prova no dia 8 e deixar até, como se fosse até o dia da aula, até o horário da aula do dia 10 para entrega? Não, isso eu não consigo. Porque eu vou fazer uma prova para 2 horas, para liquidar isso aqui. Nós vamos ter, eu vou ajudar vocês. O que eu vou ajudar vocês? Eu vou ajudar vocês com pesos diferentes, com médias diferentes, né? Vou adaptar o melhor, só aqui que não der mesmo, né? Então, se eu abrir assim, então, porque na pós-graduação é um outro caminho, uma outra versão. Assim. A minha sugestão fica mais, ok, por isso também, tendo isso como ideia, mas também pelo professor da noite, que o professor da noite, pelo que eu conversei com alguns alunos, ele entrega a prova bem antes e simplesmente dá o tempo durante o dia para os alunos fazerem a prova e entregarem durante o horário da aula dele à noite, né? Mas daí eu digo assim, o único ponto que eu sou inflexível. Eu vou ajudar em outras coisas, nesse eu não posso ajudar. Tá. Não tem. Tá. Nas outras eu vou. A sugestão também é para tentar meio que solucionar o problema do pessoal que não vai poder fazer dia 10, por exemplo, ou que ficaria difícil, né? Sim. A prova vai ser só de 2 horas de novo? Na verdade não é de 2, são 3 horas. Né? 3 horas. A gente tem começado às 10, eu tenho liberado às 10 horas e tenho recebido prova até 1 hora. Então são 3 horas. E eu vou fazer prova para 3 horas, para menos de 3 horas. Tanto é que eu já calculo assim uma meia hora para vocês. Tirar cópia, me passar alguma coisa assim bom, porque às vezes vem complicado pra caramba. A Rafaela está dando um exemplo aqui, ó, dia 10, 15 e 17. É a sugestão dela. O que vocês acham?
Professor, eu vou Tudo bem? trabalhar num acampamento. Eu trabalho em acampamentos e Sim. durante o acampamento eu não tenho acesso à internet. Uhum. Eu peguei o cronograma de todas as aulas e do dia 9 ao dia 13 eu vou estar trabalhando porque não tinha nada em nenhum cronograma. Até conversei com professores que eu tinha entrega de trabalho, adiantei tudo. E não vou conseguir fazer a prova dia 10. Me programei para fazer dia 8. Daí eu não Uhum. sei como eu poderia Sei. fazer se mudasse a data da prova agora. Uhum. Acho. Eu concordo. Eu digo assim, quem está se programando, parece que alguém também já me avisou que vai viajar. Olha, pessoal, eu vou dizer o seguinte, eu acho que é melhor a gente fixar que tem prioridade aquele que está regular. Ah, é um diferencial? É um diferencial, tem que ser. Eu tenho que dar prioridade para essas pessoas. Dia 8, tudo bem. Eu acho que minha sugestão é que deveria ficar. Porém, depois, a segunda chamada, eu tenho mais flexibilidade. E a recuperação, que não depende mais de nada, aí eu acho que aí eu tenho mais flexibilidade. Porque uma pessoa que se programou assim, né? Uma questão, por isso que eu me preocupo com isso, né? Não, então deixa dia 8, Uhum. a reposição deixa dia 17 e a regra 22? Pode ser? Professor, Eu concordo. Eu acho que tinha que ter uma semaninha entre a reposição, a prova 3 Uhum. e a REC, por Uhum. causa da monitoria. Tá bom? Eu concordo também, eu também acho. Até mudando as datas, até mudar para 10, 17 e 22, eu também concordo. Agora, eu também tenho que escutar as outras pessoas, como o caso da Lívia, como o caso da Yasmin, como o caso de outras pessoas aí. E eles estão dentro de um esquema regular, assim, né? Sim, ô François. professor, eu entendo isso, é porque até agora meu anseio pela prova ser dia 10, por exemplo, é porque daí nós teríamos 2 aulas para tirar dúvida, né? Uhum. Como vem sendo desde a primeira prova. Certo. Ok, a gente vai ter aula na quinta. Não, mas olha só, Então... François, deixa eu só dar uma coisa. A gente teve hoje um dia, no fundo, a gente teria hoje um dia para buscar todas as dúvidas. E teria na outro encontro, então por isso que eu fiz 2. Dessa vez, só tu e outros tiveram dúvida, o resto não tiveram? Uhum. Tá, mas tudo bem, vamos para frente. Mas continuando. Não teria possibilidade, por exemplo, de uma aula extra classe para tirar dúvidas? Pois é, cara, aí é o seguinte, que tá, sabes que eu sou coordenador ali do PENAP, né? E assim, a gente está tendo processo seletivo. Nós temos processo seletivo da sessão do PPGA, eu sou da comissão. Então, cara, eu queria, de certa forma, me livrar também um pouco disso, né? Uhum. Eu tenho prazo para. Eu também estou apertado. Então. Tem agora o meu lado aí que eu vou pedir para vocês um pouco de ajuda aí. Eu acho assim. Como o professor está pedindo opinião, eu estou estudando para todo Não, tá certo, tá certo. Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente vai ficar assim para não ter problema. A gente assim, ó. Eu só ia mudar mesmo o calendário, mesmo assim, se eu tivesse alguma coisa muito que eu não gosto de mudar. Lembrando que o calendário também é o seguinte, né? Ele pode ser mudado. Tipo assim, ali, eu preparei para viagem e tal. Pois é, mas houve problemas. Tal. Mas como não é um problema assim, grave, é um problema mais de flexibilidade, e tanto para acontecer isso, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: fixar o 8 e depois faria lá dia 17 e 18, acho que está muito em cima, ou pelo menos 17 e 20. Acho que a Andrea falou lá 20. Acho que fica bom, 17 e 20. Eu acho que a gente vai bater um martelo assim, entendeu? Para tentar agradar todo mundo aqui. Ó. Dia 20 é domingo. Dia 20 é domingo. Tá. Sim, aí 22 é terça. Então, Rafaela, 17 dia 18 é um negócio assim, ó, que aí não é para recuperar, né? Aí é para cumprir o trabalho. Eu acho que a gente vai ficar no dia 22 mesmo, sabe?
No sentido assim de que, bom, vamos trabalhar para recuperar. Vamos trabalhar para recuperar. Eu acho que é assim, tá, pessoal? Vamos ficar assim, ó, 8, 17 e 22. O que vocês acham? Fechamos? Eu acho ótimo. E os outros? Eu vou abrir. Não sei, obrigado, Rafaela, mas assim, tudo bem, eu concordo. Mas sempre o bem da nação, né? Por isso, a única coisa que eu estou um pouquinho mais dura é no dia 8 ali, né? Para não atrapalhar os demais, né? Mas o resto eu vou pagar para você. E, Thiago, qual que é o que tu aconselhas? Pô, então, que presentão. Que presentão, pô. Isabela, tu tirasse 10 na primeira, a segunda tu não estudasse, essa terceira dá para tirar 11. E nem pensar em ir no dia 8. Tenho certeza do teu potencial. Porque estava complicado. Falasse para mim que faltasse 2 dias, né? Essa última, então, é muito parecida com a primeira. É botar lá o esquema, passo a passo, pegar os números e ir para frente. Né, Isabel? Então tá, né, pessoal? É isso aí. Eu acho que fica bom para todo mundo. Nunca é perfeito. Eu dou um pouco de mim. E vocês, os outros alunos ali tem que seguir ali o pessoal que estava no ritmo, estava correndo, nesse caso, estava um pouquinho na frente, aí tem que dar chance. É o pelotão. Desculpa falar seleção de elite. A vida é isso. Mas, que não é de elite, vamos aí, 17, 22, vamos trabalhar isso aí. Menos pessoas. Posso tirar dúvida nos dias de aula ali. A gente pode trabalhar. Tem a monitora. Tenho 2 monitores, hein? Tá bom, então. Ok, pessoal. Então, meio-dia, vamos para frente, tá? Então, nós temos mais um encontro, né? Um encontro no dia 3, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer como assíncrona, libero todo mundo, ninguém é obrigado, mas estarei à disposição de dúvidas. E aproveitem para estudar. Beleza? Então tá. Um abraço para vocês, queridos. Tchau. Tá, a prova ficou dia 8 mesmo, então? Sim, ficou dia 8. Fechou. Ficou dia 8 e dia 3, aula assíncrona, tá? Mas okay, eu estarei junto para tirar dúvida lá, o que vocês quiserem, tá? Ok. Beleza. Um abraço. Eu vou fechar aqui, então. Vou gravar mais. Pausa aqui. Parar a gravação. Pronto. Um abraço a todos. Pô, chegasse bem na hora que eu acabei. Pegar chuva, né? Ah, tu foste? Acabasse levando? Ah, é. Não quisesse me escutar, hein? Não quis... A primeira vez que eu acertei também, né? Bom, ok. Fechei. Não tem nada à tarde. Vamos relaxar, fazer a prova. Não tinha. E como fala, 1h40, 40.